Marcos 16. Até que ponto, a igreja, nós cremos ou acreditamos nas Escrituras? Marcos 16 vai nos dizer que, passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamar. Jesus já havia dito, não só para essas mulheres, como para os seus discípulos. Ele não falou uma, ele não falou duas, ele falou várias vezes. Se não houvesse ressurreição, qual a razão para nós estarmos aqui? Se a morte tivesse vencido, se ele não ressuscitasse, de que adiantaria nós estarmos aqui? Eu pergunto à igreja e a mim também, como eu tenho crido a palavra de Deus? Como eu tenho acreditado nas pregações, na leitura da palavra, nos ensinamentos do Espírito Santo, que tem nos ensinado dia após dia? Essas três mulheres compram os aromas no sábado para no domingo irem até o sepulcro. Ele não havia dito que no terceiro dia ele iria ressuscitar? Então eles não achariam, elas não achariam ele no túmulo. Porque se elas achassem ele no túmulo, a palavra dele estava sendo mentirosa. E não foi por falta de ensinamento, não foi por falta de orientação, não foi por falta de instrução. Quanto a palavra de Deus tem nos orientado, o verdadeiro caminho a qual nós devemos andar. E o que nós temos feito? Quando eu ouço a palavra pregada, o que eu tenho feito? Porque a palavra, ela não nos afronta, a palavra nos confronta. Jesus avisou por tantas vezes. Não vou pedir que coloque, ou você abra na sua Bíblia, mas só no Evangelho de Mateus, ele escreve, versículo 16, capítulo 16, verso 21, capítulo 17, verso 23, capítulo 20, verso 17 ao 19, só a respeito da ressurreição. E todas essas três passagens que nós vemos, ele estava reunindo com os seus discípulos, orientando a eles o que iria acontecer. Palavras de Jesus, palavras proféticas para o futuro, que com certeza aconteceria. O que Deus diz a respeito da igreja dele, a Bíblia vai dizer que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. Aleluia, glória a Deus. Ela vai se cumprir. Agora, qual a razão dessas três mulheres irem ao sepulcro? Falta de confiança, falta de fé, e achar que ele estaria ali. Elas compram os aromas. Vamos. Só quando elas chegam, o anjo do Senhor que já estava dentro da porta, primeira dúvida delas era essa: quem vai remover ou tirar a pedra? Sabe quem remove e tira a pedra?
É Ele. Não somos nós. É Ele. Como foi ministrado de manhã, mas o que nós precisamos aprender é viver dentro de combate. Porque o inimigo vai fazer de tudo para roubar a minha e a sua fé. Ele vai fazer de tudo para colocar no meu e no seu coração engano. Porque nas igrejas do primeiro século, várias igrejas, havia essa discussão, que alguns achavam que não havia ressurreição. E se não há ressurreição, qual é a razão de eu estar aqui? Em Marcos, ele diz, no capítulo 8, verso 31, a respeito da ressurreição, no capítulo 9, verso 31, a respeito da ressurreição, no capítulo 10, versículo 34, a respeito da ressurreição. Ele diz: eu serei entregue à morte, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aleluia. Promessa de Deus para a vida da igreja até os dias de hoje. Ele virá. E Paulo nos dá um ensinamento e um conselho: guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. O que nós temos? A garantia e a certeza de um Deus que ressuscitou e está à destra do Pai, mas quando subiu, nos ensinou e orientou que Ele voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Ele não disse qual tem. Eu vou, mas eu volto. Em todos esses capítulos, Ele ensina aos discípulos. Ele ensina essas mulheres. E por que nós não cremos? E elas chegam ao sepulcro. A pergunta do anjo para elas: por que vocês estão buscando o morto? Se ele já não está mais aqui, ele ressuscitou. Eu me disse: mostra-se aonde colocaram, aonde? As autoridades romanas colocaram guardas, diz Mateus 27, 62, para guardar o túmulo, para que ninguém viesse e roubasse o corpo. E mesmo assim, eles saíram divulgando uma mentira. Pagaram alguns soldados para dizer, espalhar pela cidade, que os seus discípulos haviam ido de madrugada, retirado o corpo, para dizer que ele havia ressuscitado. Disse para as mulheres: por que vocês estão buscando ou procurando? Quando as mulheres saem, vão aonde os discípulos estavam. Aonde eles estavam? Reunidos dentro de uma casa com medo, com dúvidas, com incertezas em seus corações. Será que ele ressuscitou? As mulheres chegam e dizem para eles, mas no verso 11, o que é que eles dizem? Ela disse que ele estava vivo, mas eles não acreditaram. Eles não creram. Esses, ouvindo que ela tinha visto ele, eles não acreditam. Eram discípulos, andaram por tanto tempo com Jesus, mas agora duvidaram que havia ressurreição. Estão em dúvida. Qual é a dúvida que a igreja tem a respeito da ressurreição? Nenhuma.
é a palavra de Deus. Elas dizem para ele ressuscitou. O verso 13 vai dizer que eles não acreditaram. E eu pergunto, você acredita? Você crê? Você tem convicção do que nós estamos fazendo na igreja? De quem nós estamos servindo? A obediência de Jesus, que o Pai havia determinado, ele viria, morreria, mas ele o ressuscitaria. O salmista, ele vai dizer isso. Ele vai nos mostrar para nós que o Senhor está vivo, que o Senhor, o Salmo 16, verso 10, Davi vai falar da ressurreição. Mas toda a Bíblia, mas nós pegamos esses versículos, esses capítulos da Bíblia, para que nós saímos daqui hoje com uma certeza: o que há de vir virá e não tardará. Mas Lucas também vai nos dizer, verso 9, capítulo 22, verso 18, capítulo 31, João, capítulo 21, verso 3, Pedro, agora, após a morte dele, o que Pedro fez? Irmão, cuidado com influências tão negativas nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um período muito difícil. Estão se pregando inverdades. Estão iludindo as pessoas com mentiras. Mas a Bíblia vai: conhecereis a verdade, e a verdade vos vai libertar. Pedro tanto não acreditou, como ele se junta com mais 6, ao total 7 e 5. E o que eles disseram? Ele morreu, sumiu, acabou, vamos voltar a pescar. Pedro, um escolhido por Deus para ser o primeiro líder da igreja, mas ele influencia mais 6. Isso acabou, ele morreu. Mas as mulheres estavam dizendo: mas ele está vivo. Aí o Senhor aparece a eles. Aleluia. O Senhor aparece, como um dia apareceu para mim, apareceu para você. Nos libertou, nos tirou do reino das trevas e trouxe para o reino da luz. Para muitos estão tentando de nos enganar, dizendo que Deus quer só o seu coração. Incrédulo, como as 3 mulheres e os 11 discípulos. Matias ainda não tinha se levantado para um lugar de chuva. Dos 11, 7 vai pescar. Ficou 4. E quando Jesus, agora ressurreto, se apresenta a eles, entra onde ele estava e diz: paz seja convosco. Bíblia diz que eles tiveram medo, ficaram atemorizados de medo. Qual é o medo que você tem? O que te faz deixar de crer nessa palavra? Mas Jesus vai, primeiro já havia mandado avisar Pedro: avisa os meus discípulos e também a Pedro.
um erro meu, um erro seu, uma falha minha, uma falha tua, não vai te separar do amor de Deus. Como muitos olham e dizem, pecou, agora acabou, agora não tem mais jeito. O que primeiro ou segundo, quando Jesus disse para Pedro, que Pedro disse, Senhor, tem dó de ti mesmo. Que Jesus disse, arreda de mim, Satanás. Satanás usando a boca de um apóstolo escolhido e queria receber a chave do reino do céu. E foi dito a ele que tudo que ele ligasse na terra ia ser ligado no céu. Errou? Errou. Foi condenado? Não. Porque Deus vela pela sua palavra para se fazer ela cumprir. Estou fazendo apologia ao mau pecado, dizendo que você pode errar. Faça isso não. Agora Jesus vai atrás deles, aonde eles estão, pescando. Passaram a noite inteira, a Bíblia vai dizer que pescando. Pegaram quantos peixes? Mas quando eles se aproximam da vaia, que eles olham, um deles disse, Pedro, é o mestre. E o que Pedro diz para ele, Senhor, passa de mim, eu sou um homem incrédulo, eu não creio. Jesus se afastou? Porque ele jamais se afastará dos seus escolhidos. Aleluia. Ainda que em alguns momentos nós falhamos, ainda que em alguns momentos nós erramos, mas o Deus que foi pregado de manhã, que está à destra do Pai, não está tudo advogado, com toda a incredulidade, com tudo que Pedro e os outros fizeram, ele não se apartou deles, ele continuou, como foi dito pela manhã. Você me ama? Cruz. Apacento os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Apacenta as minhas. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabe todas as coisas. Ele sabe o grau da minha fé e o grau da tua fé. Jesus não poderia dizer, ó, vou escolher outros, vocês não servem. Jesus fez isso com os seus discípulos? Não. Jesus vai fazer hoje com a igreja? Não. A mão dele continua estendida para me ouvir, para te ouvir, para me abençoar e para te abençoar. Aleluia, Jesus. Ainda que em algumas circunstâncias nós sejamos incrédulos, mas ele não é. Ele diz a Pedro, ele aparece, irmão, por dezenas de vezes, como Paulo vai dizer. Ele apareceu para mais de 500 pessoas, depois ele apareceu para Tiago, aí Paulo diz, e por último ele apareceu para mim. Ele já apareceu para mim. Mas que maneira nós estamos aqui? Quantas coisas ele tem dito para você? E porque muitas das vezes, que no meio do céu do nosso coração, nós duvidamos. Nós achamos que é impossível. Mas não é. Jesus, em sua vida, nos ensinou como andar,
como orar, como crer, como proceder diante de circunstâncias difíceis da nossa vida. Que a palavra em adversidades vem para nos dizer: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te sustento. Aleluia. Não temas. No desespero de Moisés, diante de uma grande multidão que estava com ele, o povo desesperado para comer. Infelizmente, nós, servos de Deus, temos esse grande. Participa de uma festa de crente. É um desespero para comer. E parece que você não foi na festa para comer, você vai para compartilhar, ou com os noivos, ou com o aniversariante. Mas é um desespero para comer e parece que vai acabar. Aí Moisés olha, e Moisés duvida, porque Deus fala para Moisés. Olha, mas a incredulidade não vem no Novo Testamento, não vem desse, é desde o. Lembra de Abraão? Cadê o filho? Agora estou velho. Minha mulher também está velha. Deus não está perguntando a minha e a sua idade. Ele manda nós continuar. Não foi quinta-feira, marcha. Marcha. Aí Moisés olha, e Deus fala para Moisés: vou dar comigo. O que Moisés disse para Deus? O senhor sabe o número de pessoas que estão comigo? Só homem. Ele fala: só homem acima de 20 anos, ou de 21. Eu tenho 600 mil. Aí Deus fala: minha mão está encolhida, para que não possa abençoar. A mão do Senhor está estendida. É só você pedir. Deus supre. Então, em sua vida, Jesus nos ensinou. Na sua morte, pagou pelos nossos pecados. Na ressurreição, nos garantiu a nossa vitória. Ele garantiu. Mas hoje eu tenho certeza, tem. Porque na crucificação, o que ele diz? Está tudo consumado. Mas muitos não creem. Muitos não acreditam. Muitos estão desistindo. Eu já ouvi alguns dizer: eu escuto isso desde quando eu nasci. Isso nunca vai acontecer. E há de vir, virá e não tardará. Aleluia. É o cumprimento. Por isso em João ele vai dizer assim: crede em Deus, crede também em mim. A casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Mas não. O Senhor manda. Igreja de Curso 2, persevere, creia, acredite. Em Deus. Até uma canção que diz: quando tudo diz que não, Aleluia. a tua voz me encorará prosseguir. Aleluia, Jesus. E o lindo dessa voz que nos diz para prosseguir Aleluia. é a morada, porque nós somos a morada do Espírito Santo. É o Espírito que ainda que 10 mil digam para mim que não vai, eu tenho convicção que vai acontecer. Aleluia. Porque é promessa. E sobre a ressurreição, Atos 2:24,
10:40, 17:31. Em Coríntios 6:14. Em Efésios 1:20. Em Atos fala em mais de 25 versículos que fala sobre a ressurreição. E hoje nós estamos aqui. Ele vive. Além dele viver, ele reina para sempre. Três louvores hoje falaram do amor. Aí Paulo aos Romanos, capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Não é o amor que eu tenho por ele, é o amor que ele tem por mim. Ninguém pode separar. Ninguém pode me tirar. Satanás, com a força que ele tem, só que ele tem força. Jesus tem todo o poder. Aquele que crê em mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar ele com um homem ou uma mulher prudente. O inimigo não vai vencer a igreja. É a igreja que vai vencer. Porque nós somos mais do que vencedores. Para não sinalizar, pedrada pode doer, perseguição, calúnias, mentiras. Mas sabe que nós temos que ter uma base? Porque tudo que falarem ou fizerem, quem conhece e sabe a verdade, não somos nós. Quem, pastor, nós ministrar a ceia, os líderes de volta, o pastor Daniel? Que eu acho lindo essa palavra é quando ela diz assim de Jó: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, Quem impedirá? Aleluia. me responda. Se é que você ou eu, ou se é que nós sabemos.